Elas são um verdadeiro tesouro, pois podem originar vários outros tipos de células e possivelmente promover a cura de várias doenças. As células-tronco são alvo de pesquisas por todo o mundo e também foco de discussões entre leigos, cientistas e religiosos. Carlos, o que são células-tronco e para que servem? Células-tronco são células inicialmente que nós chamamos de indiferenciada, com um potencial muito grande de se transformar em um determinado tecido dentro do organismo. Essas células podem ajudar no tratamento de diversas doenças, tais como infarto do miocárdio, diabetes mellitus, distrofia muscular, entre outras que a literatura científica mostra. E onde elas podem ser encontradas? Elas são encontradas em diversos órgãos dentro do nosso próprio organismo e principalmente dentro da medula óssea. Camila, como surgiu o interesse em pesquisar sobre células-tronco? O interesse surgiu a partir das minhas aulas de genética básica com o professor Carlos e eu pude descobrir um pouco mais e ter mais informações sobre esse tipo de células. Camila, fala sobre a sua participação nos estudos sobre células-tronco. A minha participação nos estudos como iniciação científica é aprender a manipular com essas células, retirar elas da polpa dentária e poder estar mesmo aprendendo a como mexer com elas. A pesquisa que a gente faz com linhagem de polpa de dente humana foi a primeira a ser estabelecida aqui em Minas Gerais. Com o avanço nas pesquisas, o hábito de armazenar o cordão umbilical tornou-se bastante comum. Luciane, quais são os benefícios do armazenamento do sangue do cordão umbilical? Quando você armazena as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, você dá a oportunidade para ele, de daqui a 1, 2, 5, 10, 20 anos, ele poder tratar de uma doença com as suas próprias células. Você armazenando essas células, você consegue dar oportunidade tanto para o seu filho, que é um material 100% compatível com ele, quanto outra pessoa da sua família, né? Ou os pais, ou outros irmãos, ou os avós, dependendo da compatibilidade. A gente já teve vários casos, né, em que a família armazenou para o próprio filho e quem precisou foi outra pessoa. As pesquisas elas estão bem avançadas, né? A gente tem, como eu já havia dito também, a gente tem aquelas doenças que são protocoladas. A gente sempre, quando vai informar as pessoas, a gente diz que tem 3 estágios da doença. Aquelas que são protocoladas, aquelas que estão em fase de ensaio clínico e em estudo em laboratório. E essas doenças que elas ainda não são aquelas doenças tratadas, elas estão em estágio bem avançado. Então, por exemplo, a diabetes do tipo 1. Ela estava no estágio 3, só que, de acordo com os últimos estudos, com as últimas pesquisas, ela já passou para o estágio 2. Esses tratamentos, inicialmente, eles são feitos somente com a autorização da Anvisa e outros órgãos de outros tipos de agência, mas, mediante autorização, aí pode ser feito transplante dessas células em pacientes com algum problema, desordem genética e outros. É consenso que as promissoras pesquisas envolvendo células-tronco são importantes e devem continuar. Porém, quando se discute a origem, de onde essas células serão retiradas, há uma polêmica muito grande. Bom, do ponto de vista ético, né, quando se fala em assunto de células-tronco, é meio problemático. Em que sentido? O que nós visamos contornar o problema ético é trabalhando com célula-tronco adulta, porque a pesquisa utilizando células-tronco embrionárias envolve destruição do embrião e entra problemas éticos, religiosos, que nós tentamos evitar com o uso, então, de células-tronco adultas. Polêmicas à parte, as pesquisas com células-tronco avançam cada vez mais, enchendo de esperança quem há muito tempo busca a cura de sua doença. O futuro das pesquisas com células-tronco, inicialmente, é gerar um novo campo na área da medicina, que nós chamamos de medicina regenerativa, né? Onde muitos tratamentos irão ser feitos não só com auxílio de medicamentos, de drogas, mas com o uso de terapia celular usando as células-tronco, né? Então, seria uma criação de um novo campo, que é a medicina regenerativa. O que a gente está vivendo agora que eu digo assim, de uns 10 anos para cá, é comparado ao que o mundo viveu na primeira metade do século XX, em relação aos estudos com os antibióticos. Ninguém conhecia direito, sabe? Naquela época, ninguém sabia, até muito tempo depois mesmo, ninguém sabia direito como funcionava, o que era, todo mundo era assustado. E hoje em dia o antibiótico é o quê? Todo mundo usa, todo mundo sabe para que serve, né? É uma coisa que é cotidiana na vida de muitas pessoas. E hoje a gente vive essa mesma situação com as células-tronco. Muita gente ainda não conhece, muita gente ainda tem medo, muita gente não sabe para que serve. Mas acredito que em pouco tempo todo mundo já vai ter uma noção muito maior do que é, da importância e de ver o quão importante é você fazer um armazenamento dessas células-tronco para a sua família.